Bom dia a todos. Saúdo essa plateia maravilhosa aqui em Minas Gerais. Eu tenho tanto orgulho de vir aqui. Belo Horizonte, para mim, é uma cidade modelo. Eu sempre digo para quando eu venho aqui, se eu tivesse que escolher uma cidade para morar, eu escolheria Belo Horizonte. É uma cidade de um diferencial que nos atrai sempre. Então, eu me sinto muito bem sempre tratado aqui em Belo Horizonte, a terra da liberdade, onde nós plantamos aquilo que nós temos hoje, um país independente, e que estamos construindo e continuando essa missão. Então, eu acho que se em algum momento da história que Minas Gerais vai ser convocada, é agora, né? Para nós continuarmos mantendo a liberdade e os direitos fundamentais. Eu quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado para estar aqui presente. Não sei por que me convidaram, de qualquer maneira eu vou aceitei o convite e vim falar para vocês, e desde logo peço desculpas por não atender aos anseios que vocês gostariam de ter, né? Aquela palestra, aquela conferência inaugural, não é, que vai ficar marcada. Não é isso. Eu vim aqui falar com vocês sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto, não é? Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado, não é, pelo Dr. Marco Antônio Oliveira Freitas, que é o presidente da AMAT, que eu tenho muita admiração por essa organização, desde o tempo do Dr. Antônio Fabrício Gonçalves, que eu vim começar a advogar aqui no tribunal, e ele, sem me conhecer, veio gentilmente perguntar se precisava de alguma coisa, algum auxílio, que ele podia contar com ele. Isso marcou muito para mim, viu, Fabrício? Eu quero deixar isso claro, agradecer essa sua acolhida. Quero também cumprimentar o presidente da OAB, então, agora, oficialmente, né, não mais como meu amigo, mas sim o doutor Antônio Fabrício, né, que está à frente dessa importante organização aqui em Minas Gerais. Eu quero também dizer para a doutora Cássia Atter que fiquei muito feliz ontem quando recebi o seu doce presente, né? Só lembrando, muito obrigado pela acolhida, pela gentileza do convite, a doutora Raquel Raso também, que organizaram isso. Quem organiza eventos como esse sabe como é difícil, como é complicado, né? Quero cumprimentar os organizadores, na pessoa, então, da doutora Cássia, da doutora Raquel e também do presidente, doutor Marco Antônio, pela organização desse evento tão oportuno, com um tema tão instigante e tão atual. Eu quero ainda pedir permissão para fazer um agradecimento público pela primeira vez dentro do ambiente da OAB ao presidente nacional, Cláudio Lamáquia, que me convidou para participar do Exame Nacional da Magistratura da banca do exame oral. Eu não sabia que ia ser tão difícil, né? Mas depois que eu assumi, não tínhamos como voltar atrás. Mas foi uma experiência muito rica e muito cansativa para mim, mas valeu, eu aprendi muito. Nós temos pouco tempo, né? Eu tinha preparado uma exposição mais longa e eu tenho que ficar muito dentro do tema que me foi proposto, que, aliás, na verdade, o tema foi balanço da reforma trabalhista, né? Então, parece que está destoando do que foi convidado, mas foi combinado isso, né? E aí eu coloco, como será a reforma da reforma, né? Só que eu coloco aqui a reforma, entre aspas, né? E da reforma, reforma com letra maiúscula. Bom, não sei como é que eu vou mudar a página aqui. Eu não estou vendo, está aqui. Então, é isso aí. Então, esse balanço que nós vamos fazer, não é? E talvez a questão central mesmo quando nós falamos em reforma trabalhista, o centro da reforma é o advogado trabalhista, né? E eu estava até comentando há pouco, talvez nunca nós temos colocado no centro do debate nacional o direito do trabalho, o advogado trabalhista, a justiça do trabalho, né? É incrível isso.
Então, a minha exposição, podemos falar muito sobre isso, pode ser isso aqui um roteiro para uma semana, para um mês, não tem fim, não é? Então, eu queria primeiro falar sobre quantos males nos causaram os males que não vieram da reforma trabalhista. Eu coloquei o não entre parênteses, não é? Vieram, não é? Provavelmente, não é? Então, nós vamos fazendo um balanço disso. Não temos como falar muito disso, obviamente. Depois, impactos da reforma, vamos examinar alguma coisa, né? E aí, me parece que, nesse ponto, o título do Congresso é incrível, né? A prevalência da realidade sobre o discurso, né? É incrível, porque se prometeu muita coisa, não se fez, né? E, finalmente, falar da reforma da reforma, né? Porque eu pensei, durante a campanha, né, se falava muito, eu se vencer as eleições, vou acabar com a reforma, não, se eu vencer as eleições, eu vou fazer isso com a reforma e tal. E quando a reforma saiu também, já se começou a dizer, bom, vamos acabar com a reforma, ou vamos aprofundar a reforma, etc. Então, é evidente que essa reforma não vai ficar do jeito que está, né? Não vai ficar, né? E, então, isso eu queria falar um pouco, finalmente, concluir, fazer alguma conclusão. Aqui, eu achei muito interessante, hoje se fala muito em WhatsApp, etc., e eu recebi esse quadrinho, eu achei muito interessante, né? Nós estamos olhando para a mesma coisa e tendo uma conclusão diferente, né? Não significa que você esteja totalmente certo ou totalmente errado. Depende de como é que você vê as coisas, né? Como é que você vê a reforma? O direito do trabalho não é alguma coisa voltada para um único lado. O direito do trabalho tem 3 vertentes, né? Ela tem o Estado, que está no centro, digamos, de 2 atores, que são os empregados e empregadores. E hoje nós temos um 4º ator, né? Que são os consumidores. E que nós, às vezes, esquecemos disso, né? O consumidor está lá resistindo, por exemplo, a uma campanha salarial. Então, ele também está presente na mesa de negociação, né? E isso mudou completamente o cenário trabalhista. E aí, eu tinha, no primeiro ponto, né, quais são os impactos. Evidente que aqui, quando estou colocando essa figura, eu fiz um levantamento, por exemplo, quais foram as grandes questões que foram colocadas no momento da reforma, quais foram as críticas que foram feitas pela ANAMATRA, pela Associação dos Advogados, etc., né? E aqui, então, nós tínhamos, não precisamos repetir isso, mas eu queria rever um pouco isso, para ver até que ponto que havia uma congruência, e se aquilo que foi colocado lá atrás hoje bate, era correto ou não, né? Uma reforma soldada, uma reforma inconstitucional, uma reforma que é no retrocesso social, uma reforma que não ia dar certo, que nós teríamos que voltar atrás, porque era fruto de um governo golpista, etc., etc. Então, havia uma resistência muito grande, né? E como é que isso é colocado hoje, né? Talvez a posição dos magistrados do trabalho seja bastante interessante para a gente entender isso. A posição inicial era, nós somos contra a reforma, imagina, nós somos os guardiões do direito do trabalho, nós não podemos admitir retrocessos, nós aplicamos a lei. A lei é interpretada sob um filtro dos princípios, não é? E a Constituição coloca como centro, como um pilar da República, a pessoa, o ser humano, o trabalhador cidadão, não é? E é evidente, então, que a interpretação da lei, né, levará em conta esse cenário. Então, nós não iríamos admitir, e somos contra a reforma e não iremos aplicar. Esse foi o discurso inicial, né? Entrada a reforma em vigor, a lei em novembro, vamos fazer agora, acho que amanhã, se não me engano, não é? Hoje é dia 8, então hoje é dia 8. Dia 12. Hein? Dia 12. Dia 12 faz amigo, porque o dia 10 de novembro é um dia incrível, né? É um dia histórico, né? Porque dia 10 de novembro de 1937 foi o dia que entrou em vigor a CLT.
né? E esse dia 10 de novembro, né, aliás, 43, mas dia 10 de novembro de 37 é o dia do golpe, é o dia que entrou em vigor a Carta de 37. Então, a CLT tem essa marca, né? A marca de Getúlio Vargas, de um período que, eu diria no final, né, certamente termina agora, né? Nós estamos no fim da era Vargas. Isso tem um sentido profundo, né? Não é um sentido de tristeza ou de perda, é um sentido de transformação, de refundação do próprio Estado, né? E é evidente que eu já estou antecipando uma conclusão que eu vou colocar lá no final, né? Porque nós mudamos uma Constituição, saímos de um regime autoritário, né? Mudamos um governo, né? Mas falta um detalhe: nós não mudamos a sociedade, né? Esse é o grande desafio que nós temos hoje. Mas isso aí, já estou antecipando onde eu quero chegar, é dentro desse quadro que eu quero examinar a reforma trabalhista, né? E quando então saiu a reforma, né, e agora nós temos um ano, o que os juízes do trabalho disseram isso de forma clara, né? Eu vi isso de diversos ministros, pelo menos, né? Nós vamos cumprir a lei. É óbvio, nós estamos numa república, nós estamos num Estado democrático de direito, não é? Onde uma lei surge como vontade do povo por meio do seu parlamento, bom ou mal, não é? Voltou, foi votado ou não foi votado, não é? O povo tem a vontade, ele que decide, ele que tem o poder, não é? Então, o parlamento é a expressão do povo, não é? E essa lei, bem ou mal, refletiu isso. E a posição da Justiça do Trabalho qual foi? Nós cumpriremos a lei, né? E de fato estão cumprindo. Tanto que quando o TST decidiu não antecipar a sua posição sobre a jurisprudência, como interpretar, fez de uma maneira sábia, né? Porque a jurisprudência é resultado dos julgados. Os julgados estão chegando no tribunal agora, para depois irem para o TST. Então o TST vai se posicionar. Nós vamos demorar pelo menos 5 anos, né, ou mais, para nós termos uma posição lá na frente, de um filtro de qual é a posição final da Justiça do Trabalho em relação àquilo que é constitucional, que é inconstitucional, que é um retrocesso, o que não é retrocesso, né? E algumas decisões já temos do Supremo Tribunal Federal, né? Mas nenhuma decisão nós temos até hoje de que essa lei ela não observou o rito processual, que ela não observou o rito constitucional de sua formação. É uma lei que entrou em vigor e foi tida como constitucional no seu todo, como forma de votação. Há pontos inconstitucionais. Isso caberá ao Supremo e ao próprio magistrado no dia a dia determinar onde está essa inconstitucionalidade. Bom, esse é um ponto que eu gostaria de ficar muito tempo, mas dizer, eu estou olhando de uma maneira e você de outra, não é? Nós criamos um radicalismo muito grande, onde eu sou a favor ou eu sou contra, não é? É como o time de futebol, é muito difícil, não é essa a questão, né? Nós estamos puxando de um lado e outro grupo para outro lado, uma pessoa só, que é a pessoa do trabalhador, né? Que é o centro, né, do direito em si, que hoje, para quem converge, a própria Constituição, né? O trabalhador, se nós observarmos, né, em outros ramos do direito, direito internacional, direito comercial, direito civil, quem é o centro do direito? É o homem, né? O centro do direito do trabalho é o trabalhador, que hoje tem uma camisa diferente, chama-se trabalhador cidadão. Então, como eu estava dizendo, essa questão está se acomodando, mas nós não temos uma posição única sobre isso, e é muito bom. Essa é a riqueza do direito, é o debate plural, é o prazer de ouvir, por exemplo, do presidente da AMAT falar contra a terceirização, e vem aqui alguém para dizer a favor da terceirização, e aí? Essa é a democracia, mas nós precisamos ter espaço e ter condições de ouvir, sob pena de extremismo, o que é um perigo para a própria democracia. O outro ponto que eu quero enfrentar, agora já falando do impacto. Aqui o tempo seria ser muito maior, eu vou ter que pular um pouco, e vocês vão ter que me compreender.
nos atrasamos um pouco, né? Eu quero discutir, por exemplo, gerou empregos, melhoraram os salários, como ficaram os regimes especiais de trabalho criados pela reforma, né? Desligamentos por acordo, acordos extrajudiciais submetidos ao judiciário, redução sensível do número de processos da Justiça do Trabalho, melhorou o ambiente de negociação. Então, veja, são pontos, bastaria um só para a gente esgotar o nosso tempo aqui, mas vamos enfrentar um pouquinho de cada um deles, né? Então, na questão dos empregos, aqui talvez nós estejamos diante da maior tragédia, digamos assim, para aqueles que foram contra a reforma, da grande mentira que aconteceu, né? Porque se prometia a geração de 2 milhões de empregos, o que os gráficos mostram? São dados oficiais, né? Nós criamos um número pífio de empregos, né? Aqui eu estou vendo pelo CAGED 137 mil empregos, né? Que foram criados, né? Nesse período. Portanto, um número insatisfatório, né, para aqueles que diziam, bom, vamos gerar muitos empregos, né? Eu tenho outros dados que não tenho como, obviamente, examinar com vocês, né? Mas, para vocês terem uma ideia, nós temos uma variação no acumulado do ano de 1,2%, né? E é óbvio que é um ponto positivo, né? Seria pior ainda se houvesse uma redução ainda maior. E outro dado que é interessante envolve a redução dos desempregados. Nós tivemos uma queda do número de desempregados muito grande, né? Hoje nós contamos com em torno de 11 milhões de desempregados, dados oficiais, né? Contra 13 milhões que nós tínhamos há um ano atrás. Portanto, houve uma redução do número de trabalhadores desempregados, né? E se fala ainda de contingente de pessoas desalentadas também, né? Que teria havido uma variação. Então, aqui talvez seja uma reflexão importante para ser feita. Qual é o papel do direito do trabalho? Não é gerar empregos, né? Então você poderia dizer, então se o papel do direito do trabalho não é gerar empregos, então não tem importância da lei. Temos a CLT do jeito que estava, ou modificada, nós dependemos do ambiente econômico. Se não houver crescimento da economia, não terá geração de empregos. Isso independe de uma lei trabalhista, então nós precisaríamos dessa reforma para chegar nesse ponto. Essa reforma, ela implicou retirada de direitos, foi um retrocesso social, e além disso, ela não gerou o emprego. Que sacrifício foi imposto para nós? Essa é uma forma de ver. Como há outras formas de ver. Se nós tivermos, então, um ambiente econômico de crescimento, geração de empregos, né, nós teríamos, então, menos trabalhadores na informalidade. Para mim, o grande desafio do direito do trabalho é a informalidade. Mas aqui eu também tenho uma notícia que é desalentadora, né? Por quê? Porque nós continuamos com um índice alto de trabalhadores na informalidade, né? Então, eu, sinceramente, sempre sou muito otimista. Eu acreditava que nós iríamos mudar esse gráfico, né? Que nós iríamos, então, finalmente trazer para a formalidade muitos trabalhadores. Não conseguimos. Então, nós precisamos ver quais são as causas pelas quais nós temos, né, de cada 10 trabalhadores, mais de 4 na informalidade, né? Então, nós temos um contingente de 92 milhões de trabalhadores na formalidade, desses 42,8% estão na informalidade. Vejam, por exemplo, que no setor doméstico nós temos mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos. No entanto, 4,5 milhões estão na informalidade. Talvez seja o setor com maior informalidade, né? Nós temos empregados sem carteira no setor privado, 11 milhões e meio, né? E trabalhadores por conta própria, de forma irregular, 18 milhões. Né? Isso é um dado preocupante.
né? Por que nós temos 18 milhões na informalidade? São todos irregulares ou são trabalhadores que gostariam, não é, também de ter um tipo de proteção e não tem, porque nós continuamos apegados a uma visão do direito do trabalho, onde eu coloco de um lado quem é empregado subordinado típico com todos os direitos e quem é autônomo típico, né? E temos um contingente enorme de trabalhadores, vamos colocar aqui, no mínimo 30 milhões, entre aqueles trabalhadores que são empregados sem carteira de trabalho e quem é autônomo irregular, né? Nós estamos falando aqui, portanto, de 30 milhões, 1/3 dos trabalhadores que estão na formalidade, 1/3, né, desses trabalhadores, eles estão na informalidade. Qual é o motivo? Nós temos alguma coisa errada, né? Qual é o papel do direito do trabalho? É ele proteger cada vez mais o empregado, cujo número cada vez diminui mais, ou ele proteger o trabalhador, tendo regras específicas para dizer o que justifica uma pessoa que trabalha ter todos os direitos e a mesma pessoa que trabalha 12 ou mais horas por dia não ter direito a nada, né? Então, o papel do direito do trabalho, eu acho que tem que ser um papel ampliativo, um papel de agregar outros sujeitos que não apenas os trabalhadores típicos, que são os tradicionais. Então, esse é um ponto central para mim, digamos assim, se alguém quiser dizer que esperava alguma coisa da reforma e que ela deveria acabar com a informalidade, a reforma foi um fracasso, né? Mas talvez não é o papel da reforma, é o papel do direito do trabalho e de seus instrumentos, não é? Aqui eu falo da inspeção do trabalho, por exemplo. Qual é o papel da inspeção do trabalho, não é? Quer dizer, e agora com essa notícia do fim do Ministério do Trabalho, não é? Nós iríamos quebrar um acordo internacional, que é a Convenção 81, que o Brasil ratificou lá atrás. É óbvio que denunciou num certo momento da história, depois ratificou, não é? Mas é um compromisso que o Brasil tem internacionalmente com a inspeção do trabalho, que é, pelo menos, o coração, o que justifica a existência do Ministério do Trabalho, não é? Que é a inspeção do trabalho. Bem, não temos tempo para falar sobre tudo isso, evidentemente, né? Agora, outro ponto que é decepcionante é este, dos salários, né? Nós tivemos uma época, eu me lembro muito bem disso, do governo Lula, em que havia uma coisa incrível, né? Havia uma crise econômica, né? Nós tínhamos inflação e nós tínhamos um aumento real do salário, né? Quer dizer, e os economistas davam justificativas para isso, né? Não é que não interessa para nós. É evidente que o advogado trabalhista que não sabe dialogar com a economia, como diz o Ney Prado, é um pobre advogado trabalhista, né? Mas aqui nós temos um dado preocupante. Vejam que nós temos aqui nos dados da PNAD, né, onde o salário médio foi reduzido, né? Tanto o salário médio da admissão quanto o salário médio da desmissão no desligamento, né? Houve uma redução de 1,73%, né, na admissão e 1,05% no desligamento. Esse é um dado preocupante, né? Por que nós temos, então, uma geração um pouco pequena de empregos e também uma redução de salário, né? Bom, aqui eu iria falar sobre alguns pontos. Já estou sendo avisado que eu tenho que colaborar com a mesa, porque nós temos que adaptar agora os próximos espaços, né? E eu vou pedir permissão, então, para pular tudo isso que eu vou falar para vocês, não é? O contrato intermitente, né, que, vejam, só para mostrar um pequeno dado aqui do contrato intermitente. Nós tivemos quase 5 mil em julho, 5.987 em agosto e 6 mil em setembro de admissão. Ou seja, nós estamos tendo um aumento na contratação dos intermitentes. E o intermitente, aquele trabalhador, digamos, autenticamente intermitente, é aquele que está na informalidade hoje.
que devia ser trazido para a formalidade. É o empregado de uma feira, de uma exposição, onde a empresa tem um trabalho intermediário. Não é aquele empregado permanente que a empresa vai fraudar. Não é essa a questão. Nós estamos falando aqui de um papel do direito do trabalho para melhorar o ambiente de negócio, para atrair o investidor e fazer com que o direito do trabalho não seja algo que crie dificuldades e burocracias inúteis. Isso foi que justificou a reforma na França. Nós não acompanhamos muito isso. O Código francês atual, ele tem uma outra cara. Por quê? Porque chegaram à conclusão que a França, o país que mais protegia, é o que tinha mais desemprego, né, e o que mais criava dificuldade para as empresas contratarem. E as empresas acabaram fugindo, né, para outros países, porque não havia um ambiente atrativo de negócio do ponto de vista do direito do trabalho. E examinem o Código do Trabalho, né, da França, onde ele começa colocando os princípios do direito do trabalho, né, e depois ele parte para a negociação coletiva. Quer dizer, mudou a lógica, né? Bem, então nós não temos como falar sobre isso, né? Tempo parcial é algo também que nós nunca nos preocupamos muito com isso, ainda não é uma ferramenta muito utilizada por nós. Aqui os acordos, eu percebi que temos aqui painéis para falar sobre isso, né? Aqui, acordos extrajudiciais, um aumento muito significativo, né, desses acordos. Isso mostra também uma demanda reprimida, né, e também uma forma, digamos, de escapar de conflitos, né, evidentemente. Mas vejam que houve uma queda, né, do número de desligamentos por acordo, né. Nós tivemos em agosto 18, 15 mil, já em setembro 13 mil. Entendeu? Há uma redução, uma acomodação, portanto, né. Bom, número de processos já foi falado aqui, talvez seja a parte mais visível da reforma, desse impacto no número de processos, né? Nós temos aqui alguns dados, né? Alguns contraditórios, 40%, etc. Alguns setores, como o bancário, reduziu 62%, mas aqui nós temos alguns núcleos onde os processos são resolvidos por acordo, então tem que ser interpretado de uma maneira diferente, né? Mas de maneira geral, há uma redução bastante significativa desses acordos, né, do número de processos. Talvez seja uma forma de se rever a advocacia, se valorizar o advogado trabalhista e de ele perceber que ele vai entrar numa luta em que ele tem que ganhar, sob pena de o cliente pagar a sucumbência. Então, me parece que valoriza muito o advogado trabalhista essa questão aqui. Bom, eu ia falar também, aqui tem uma frase do ministro presidente Brito Pereira, do TST, eu só vou ler a parte inicial. Eu tenho dito que o número grande de ações trabalhistas significa a importância da justiça do trabalho. Eu discordo disso. Eu gosto tanto do Brito, ele é meu colega da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu dei posse para ele quando era presidente. Eu tenho estima enorme por esse grande magistrado que veio do Ministério Público. Aqui está um problema. A grandeza da justiça do trabalho não se mede em número de processos, se mede em qualidade. Não é? Circulou ontem, todo mundo leu, que em Portugal estão preocupados que os desembargadores, que é uma forma diferente de dizer, de uma sala social do tribunal, não é? Deles lá, onde não tem uma justiça do trabalho no segundo grau, eles têm uma carga enorme de processos, 12 por mês. Quer dizer, nós ficamos pensando, puxa, e eles dizem, o que nós queremos é excelência, não temos preguiça de trabalhar. Você vai assistir um julgamento no tribunal, você vê lá, numa pauta, 300 processos, isso é comum. Não é? E nós perguntamos, e a justiça? Como é que fica isso? E depois o problema nem é esse. Como é que nós temos tanto processo? Por que os conflitos são resolvidos de outra forma? Ou resolvidos na sua base? Não é? Esse é o ponto central para mim da reforma. Né? Ou seja, valorizar a justiça do trabalho, ao mesmo tempo que nós temos que introduzir mecanismos alternativos.
E o advogado é imprescindível. Nós não podemos imaginar alguém indo para uma arbitragem, não é? Ou para uma mediação, conciliação, sem a presença do advogado. Para nós seria isso inadmissível. Mas é uma solução justa, é uma forma justa de resolver um conflito. Não precisa necessariamente passar pela Justiça do Trabalho. Vamos deixar para a Justiça do Trabalho aqueles conflitos que mereçam, não é, a inteligência daqueles profissionais que tanto se prepararam para isso. E não é fácil ser juiz do trabalho, não. É talvez um dos concursos mais difíceis que nós temos na República. Não é? E quem chega lá tem que reverenciar. É alguém que estudou e se sacrificou e é preparado. Né? E ele vai resolver 90% dos casos, hora extra. Poxa, é pedir pouco para alguém que sabe muito e pode muito. Né? Bom, mas eu quero saudar o ministro Brito Ferreira, obviamente, né? Aproveitando essa frase dele. Bom, ambiente de negociação. Aqui eu já começo a falar do final da minha fala, né? do que eu preparei. Nós não temos ambiente propício de negociação enquanto nós mantivermos esse sistema sindical. Nós temos sindicatos que são, pela lei, levados a uma mesa de negociação, mas não pela vontade dos representados. Eles não têm legitimidade, porque nós não temos liberdade sindical. Então, se me perguntarem, e aí eu já falo aqui, eu tenho diversos dados para mostrar para vocês, né? Sobre ambiente de negociação, quantos acordos foram, reduziu o número de acordos, reduziu o número de convenções. Né? Por quê? É óbvio, agora mudou. Né? Não estamos mais no mesmo ambiente. Né? Inclusive, os reajustes salariais, etc. Depois eu deixo à disposição do meu presidente, da AMAT, isso, quem quiser, e depois podemos continuar conversando sobre isso. Eu vou levar até a minha fonte, tem o salariômetro da FIP, essa é a fonte, vale a pena você ir lá. E como eu estava falando da questão da negociação, então eu vou só antecipar um pouquinho para dizer possível retrocesso, ou seja, retorno ao estágio anterior à reforma. Eu não acredito nisso, nós caminhamos sempre para frente. Né? Uma escada sobe, não é? Eu não retorno, eu só cresço. Depois, o pior é que depois a gente começa a envelhecer, né? A gente não se conforma, mas é a vida. Né? Então, voltar não, nós não vamos retroceder, não haverá retrocesso. Nós vamos corrigir erros, corrigir injustiças, não é? Pontos que foram mal resolvidos, não é? Que foram não resolvidos de maneira adequada, talvez sim por falta de melhor debate com a sociedade. E agora vamos melhorar isso, temos condições de fazer isso. Né? Então, não tem problema. Agora, eu acho que a reforma foi tímida. Né? Há desafios a serem enfrentados. E aqui eu falo, por exemplo, a CLT tem metade dos artigos que não se usa mais. Se vier um empresário fora e vai ler lá o artigo 490 495 sobre estabilidade, ou qualquer artigo do direito coletivo, ele fala assim, puxa, mas eu tenho que pagar uma indenização por ano trabalhado e mais o fundo de garantia, vai estar aqui na CLT? Não, isso aqui não existe mais faz tempo. Mas por que está aqui? Então, eu tenho que fazer uma faxina na CLT, não no sentido que a CLT seja um lixo, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tenho artigos que estão na CLT que não deveriam mais estar lá. Ou porque eu não tenho mais estabilidade, ou porque eu não tenho mais o mesmo modelo de relações coletivas que eu tinha antes da Constituição de 88. Então, essa seria uma reforma simples. Colocar na CLT só os artigos em vigor, os outros nós vamos revogar. É evidente que a Constituição não revoga, não é? uma lei inferior, precisa de uma outra lei de igual porte para revogar. Essa é uma reforma simples. Não é? Agora, só ainda no ponto B1 que eu estou falando aqui, talvez a grande reforma, isso nós vamos começar a sentir agora, não é? Quando eu falei que nós estamos vivendo o fim da era Vargas. O que eu quero dizer com isso? Que aquela nossa legislação protecionista, né, do grande pai protetor, e aliás, eu acho que houve uma nota do Ministério do Trabalho infeliz, né, agora, dizendo que o Ministério do Trabalho
com esse espírito maternal. Né? Todo mundo leu isso. Né? Essa é a visão do Ministério do Trabalho, a grande mãe que protege. Né? Não é essa a questão. Né? Mas vejam, e o professor Amaury, ele sempre chamou atenção para um dado que nós nunca levamos muito a sério. Não se esqueçam que todo grande protetor não passa de um grande autoritário. A nossa legislação sempre foi autoritária. Né? Então, nós temos que rever isso. Uma legislação detalhista, protecionista e autoritária. Né? E nós colocamos tudo isso sob o manto do grande princípio de proteção, que os europeus dizem: eu não entendo vocês. Que história é essa? Antoine Jameau, que talvez seja hoje o maior jurista da grande esquerda da França, da esquerda inteligente, o que ele diz? Eu não entendo que isso seja princípio. São particularismos. O grande princípio, agora eu digo, que nós temos no direito do trabalho, é o princípio da dignidade do trabalhador. Esse é o ponto central, que não tem um artigo na CLT sobre isso. Quer dizer, não tem sentido uma CLT que se diz conforme a Constituição, não tem um dispositivo. Leia o artigo 12 do Código do Trabalho de Portugal, o que ele fala sobre os direitos fundamentais. Ah, mas eu não preciso ter. Eu preciso sim. Eu preciso ter uma lei que diga quais são os limites do ato do patronal, para que ele saiba de uma maneira didática quem é o trabalhador, qual é a dignidade dele, até onde pode ir o poder de comando do empregador. Agora, a questão central para mim vem agora no B.2. Ou seja, a reforma trabalhista mostrou que nós precisamos realmente mudar uma legislação ultrapassada, antiquada, e colocá-la num ambiente atual, de respeito à dignidade do trabalhador, de uma maneira sincera, onde, veja, a prevalência da realidade sobre o discurso. Não é? Porque se eu digo que o trabalhador tem dignidade, eu tenho que, em primeiro lugar, levar em conta a vontade. A vontade representa a essência da dignidade de uma pessoa. E nós sempre passamos por cima, porque eu cuido de você. Não quero saber o que você quer. Agora, é evidente que o Estado impõe limites aos contratos, onde o primeiro limite é ordem pública e depois os valores da pessoa humana. Esse é o princípio fundamental que tem que reger o direito do trabalho. Então, se nós falamos que é o fim da era Vargas, nós começamos a nova era, que foi implantada em 88 já, e nós não percebemos isso. Muitos não perceberam, não é? Que é o que rege o direito do trabalho. Mas nós continuamos com aquele ranço corporativista sob o manto de um Estado protetor falso, que expulsou para a informalidade 1/3 dos trabalhadores. Isso não tem sentido. Não é uma legislação que protege, é uma legislação que expulsa para a informalidade. Portanto, quando eu falo da principal reforma, do que eu estou falando? Nós temos que implantar a liberdade sindical. Veja a ironia. Nós dizemos que nós vivemos um Estado democrático de direito. Né? O que é um Estado democrático de direito implantado lá atrás por João Sem Terra, né? Na Inglaterra? É o Estado que diz: existe um espaço dos particulares que eu não mexo. São as chamadas liberdades públicas, os direitos de primeira geração. Quais são? Direito de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, direito de propriedade. O Estado não pode se intrometer, embora às vezes o Estado tem que se intrometer para proteger. Portanto, há uma relação entre os direitos de segunda geração e primeira geração. Nós não podemos fazer essa divisão estanque. E onde eu coloco liberdade sindical? Nos direitos de primeira geração. É uma liberdade pública, é um pilar da democracia. Se eu destruir a liberdade sindical, se eu não levar em conta a liberdade sindical, eu estou diante de uma democracia não consolidada. Eu não posso dizer, eu tenho uma democracia onde eu não tenho liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é, digamos, o respiro, não é, da democracia. É o ar que a democracia respira. E a liberdade sindical é o motor propulsor das relações de trabalho. Eu não posso falar em um Estado democrático consolidado de direito se eu não tenho
a totalidade das liberdades públicas. Eu estou rasgando um dos pilares da democracia. Então, a liberdade sindical tem que ser implantada. Desde 1949 está no Senado a aprovação da Convenção 87. Isso não tem sentido. É o único país da América do Sul que não aprovou a Convenção 87. Então, quando nós finalmente aprovarmos a Convenção 87, nós faremos a grande reforma trabalhista no Brasil. E aí sim, nós teremos que mudar o ambiente de negociação coletiva. Porque virão os atores legitimados para negociar. E aí, óbvio, que nós teremos turbulências pela frente. Mas a Espanha, por exemplo, viveu 10 anos para sair do corporativismo em que estavam, como nós estamos até hoje, para ir no regime que eles estão atualmente. E eles não se arrependem, óbvio. Sair de uma casa pequenininha, sem sair de casa e fazer uma reforma, já exige sacrifício. E nós preferimos manter esse puxadinho, do que enfrentar o desafio de uma mudança que vai realmente mexer com tudo, e principalmente com privilégios. Ora, uma república não convive com privilégios. Não é possível que alguém preste um serviço sem precisar fazer nada, só arrecadar. E nós acabamos, digamos assim, com a reforma, com essa questão da contribuição sindical. Mas é um equívoco, porque se eu entendo que a atividade sindical é importante, que é fundamental para a sociedade, na solução de conflitos e na governabilidade, eu tenho que encontrar uma forma de financiamento das entidades sindicais. E não simplesmente dizer, eu corto. Então, eu preciso encontrar uma alternativa para isso. E naquele gráfico que eu acabei não mostrando, tem lá um ponto que diz exatamente o seguinte: 4% dos cofres dos sindicatos são custeados pelas empresas. E isso é proibido, isso é vedado. A Convenção 98 que nós ratificamos, veda. Artigo 2º não admite isso. É uma atividade antissindical. Mas eu preciso encontrar uma saída para isso. Bom, aí, veja, eu coloquei até um gráfico aqui, uma coisa absurda. Nós temos tanto sindicato, e não tem nenhum, na verdade. Poucos são aqueles sindicatos que são efetivamente representativos. Bom, então é essa a questão. E agora, nas relações individuais de trabalho, que eu falei, a questão toda aqui envolve, digamos, uma concepção ideológica da CLT que nós não mudamos, o conceito de empregador. O próprio artigo 468 sobre a impossibilidade absoluta de alterar o contrato de trabalho. Eu acho que nós precisamos sentar na mesa e conversar, para nós encontrarmos uma saída adequada. Mas o grande problema nosso não é, como eu falei no começo, o nosso grande desafio não foi mudar a Constituição, não foi mudar o governo. O nosso grande desafio é exatamente reformar a sociedade. Esse é o papel nosso como advogado trabalhista, porque nós trabalhamos com a matéria-prima da sociedade, que é o trabalhador cidadão. Muito obrigado, foi um prazer enorme.